Deu errado mais uma vez. Isso mesmo. Os planos do diabo contra a sua vida acabaram de dar errado novamente. Sabe por quê? Porque existe um Deus que te guarda, que te protege e que te livra de todo mal. A Bíblia Sagrada, ela diz que não dormirá o Deus que nós servimos, o guarda de Israel. A Bíblia diz que ele não falha, que ele não toscaneja, que ele não dorme, ele está a todo momento cuidando dos seus. Você acredita nisso? Que planos do inimigo, planos de Satanás para te derrubar, para te destruir, estão caindo por terra nesse dia de hoje? Se você acredita nisso, escreve aqui abaixo nos comentários: eu acredito que toda a obra do mal contra a minha vida está caindo por terra. Escreve isso se você acredita. Se você não crê, este vídeo, essa live, nem é para você. Mas só quem acredita verdadeiramente vai declarar isso nos comentários tomando posse. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa oração do meio-dia de hoje. Mais uma vez, estamos aqui debaixo da permissão do Senhor para juntos unirmos a nossa fé, invocarmos o Deus vivo, clamar pela sua proteção, pelas suas bênçãos e maravilhas e principalmente para que sua presença esteja conosco. A Bíblia Sagrada, ela fala que Deus ele dá um grande livramento ao seu servo chamado Daniel. Veja bem, porque a história vai contar que tramaram pela vida de Daniel. Algumas pessoas, ao observar que Daniel estava se destacando, estava crescendo, reinado, vão agora cogitar, preparar algo para derrubar Daniel. A primeira coisa que nós percebemos é que o nosso crescimento nem sempre vai ser agradável a todos que estão ao nosso redor. Muitas vezes o nosso crescimento, a nossa prosperidade, as bênçãos que Deus nos concede, vai acabar incomodando muita gente. E esta é uma verdade que nem todos estão preparados para entender. Eu acredito que você é uma pessoa bem inteligente, tem maturidade suficiente para compreender isso. Existem momentos que quando Deus te levantar, quando Deus te honrar em algumas áreas da sua vida, isso vai acabar gerando incômodo em algumas pessoas. Mas você precisa entender que o Deus que te levantou, o Deus que decidiu te honrar, é o Deus que te guardará de todo o mal. Talvez a fase, o momento que você está vivendo hoje, é um momento em que estão tentando, de alguma maneira, te prejudicar. Talvez dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, talvez em um cenário de algo administrativo, um processo na justiça, um problema familiar, algo com a sua parentela ou pessoas próximas a você, que um dia foram próximas, hoje já não são. De alguma forma, de alguma maneira, pessoas estão sendo tomadas pelo mal em seu coração para tentar te prejudicar. E ao olharem para a sua vida, perceberem como Deus tem te abençoado, como Deus tem cuidado de você, as deixa muito mais ainda desesperadas. Existem pessoas que chegam a um ponto de passarem noites em claro, cogitando, planejando, pensando alguma forma de fazer maldade a outras. Você acredita nisso? Olha a que ponto, olha a que nível algumas pessoas conseguem chegar. Porém, mesmo assim, nada adianta se há um Deus que guarda a sua vida. Nós temos, por exemplo, o que aconteceu com Daniel. Dois e algumas pessoas a mais ainda começaram a argumentar um plano contra a vida de Daniel. Precisamos o derrubar, precisamos impedir que ele continue crescendo, que ele continue progredindo. Daqui a pouco, onde Daniel vai parar? Estará maior do que nós. Essa talvez seja a maior preocupação de alguns. Porém, a Bíblia diz que vão procurar ocasião, vão procurar causa, motivo para acusar Daniel de algo, para o incriminar de algo, e nada vão conseguir encontrar.
pois Daniel era um homem obediente a Deus, um homem fiel, um homem íntegro, um homem reto, um homem que não se misturava com coisas que não eram de valor, um homem que tinha caráter, um homem que não se envolvia com nada que não fosse decente ou de bom proveito. Porém, analisando e percebendo que não encontraram nada contra a vida de Daniel, vão chegar a uma conclusão: não poderemos achar do que o acusá-lo, do que incriminá-lo, senão em uma coisa: nas leis contra o seu Deus. Vão perceber que Daniel era um homem que tinha uma vida espiritual muito séria. Vão notar que Daniel era um homem que todos os dias tinha o seu momento de intimidade com Deus. Daniel tinha uma vida frequente, uma rotina de orações. Assim como você agora está desenvolvendo o hábito de todos os dias do meu dia estar aqui comigo participando dessa corrente de oração, de fortalecimento, de bênçãos do Senhor. Se você está pela primeira vez e ainda não é inscrito, reforça esse chamado, se inscreve no canal, é gratuito, ativa as notificações para todos os dias você estar comigo e com um grande número de pessoas que têm sede da presença do Senhor e querem viver mais das maravilhas de Deus sobre suas vidas. Eu quero particularmente orar por você, adotar você debaixo das minhas orações, ao ver o seu nome aqui nos comentários, o seu pedido de oração e a notificação de que você se inscreveu no nosso canal. Preste atenção e vamos juntos seguir nessa reflexão do que aconteceu com Daniel agora. Vão notar e perceber que Daniel era um homem fiel também a Deus, que levava a sério a sua comunhão, o seu relacionamento e a espiritualidade. Vamos então agora chegar diante do rei da Babilônia e cogitar um plano argumentado, sem mesmo que o rei pudesse perceber o que estava por trás ou acontecer, apresentando-lhe um decreto e dizendo: rei, o que o senhor acha de fazermos um teste simbólico de quem verdadeiramente é obediente à palavra do rei? Estabeleça assim, então, se agradável ao Senhor, um decreto em que durante um período ninguém, homem, mulher nenhum, ninguém possa invocar a Deus algum, senão ao Senhor. Clamar a homem nenhum, recorrer a ninguém, senão ao Senhor Rei. E vejamos quem será verdadeiramente obediente ou não. O rei, a princípio, vai analisar aquele plano e aprovar, liberando assim a autorização daquele decreto, sendo por consequência que aquele que desobedecesse pararia jogado em uma cova com leões, como consequência da desobediência do decreto. O resumo da conclusão da história você já sabe. Vão ficar a observar a vida de Daniel e vão perceber que mesmo com o decreto, ele continuou orando a Deus todos os dias. É interessante percebermos esse ponto. Daniel sabia que aquilo era um ataque, um levante contra a sua fé. Ele preferiu pagar o preço das consequências humanas geradas do que quebrar a sua intimidade com Deus. Muitas vezes, existem pessoas que erram quando chegam nesse ponto da vida. Elas acabam preferindo agradar mais a homens do que ao Senhor. Elas acabam deixando o seu relacionamento com Deus de lado para agradar a pessoas, para permanecer em lugares e coisas que são humanas e terrenas. Daniel não. Daniel, ele priorizou permanecer com seu relacionamento com Deus intacto, fiel ao Senhor, orando, buscando, como fazia todos os dias. Então acharam a ocasião perfeita para incriminar Daniel. Porém, Daniel era um homem amado, considerado pelo rei. E ainda assim, o rei nada pôde fazer por ele, pois não se podia voltar a sua palavra do decreto que ele mesmo assinou atrás. Por consequência, Daniel é jogado na cova dos leões. Seus inimigos
estão comemorando, estão celebrando, talvez pensando, finalmente conseguimos colocar um basta na história de Daniel. Conseguimos acabar com ele. Quero ver agora para onde que ele vai crescer, como vai continuar prosperando. E cerramos com a vida de Daniel. E isso, o que pensavam. Foram talvez para suas casas felizes. A história conta em detalhes que o rei ficou muito preocupado, perturbado, sabendo o que aconteceu com Daniel. Mesmo indo para sua casa no Palácio Real, o rei passou a madrugada inteira em desespero, pânico e perturbação. Não conseguiu dormir, não se alimentou. E pela manhã cedo, a primeira coisa que o rei vai fazer é ir às pressas ao lugar onde Daniel foi levado e clamar, perguntar, gritar, para ver se Daniel estava ali. Para surpresa do rei, a voz de Daniel entoa de dentro daquela cova, dizendo: vive o Senhor, rei, que o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo para fechar a boca do leão. Aleluia! Você acredita que hoje Deus está fechando a boca do leão que estava preparado para te devorar? Talvez um leão na sua vida financeira preparado para causar destruição. Talvez um leão na tua saúde preparado para lhe causar danos e lhe trazer enfermidade. Talvez um leão que de alguma forma procurou algo para lhe atingir. E Deus está lhe dando grande livramento. Você acredita nisso? A palavra diz que o inimigo de nossas almas, ele está o tempo inteiro como um leão ao nosso redor, rugindo, procurando a quem tragar. Mas o Deus que nós servimos é o Deus de Daniel, o Deus que ainda fecha a boca do leão. Você pode comentar um glória a Deus aqui abaixo, se você está entendendo, tomando posse da palavra na mesma fé que eu. Daniel recebe grande livramento e, para a surpresa daqueles que pensaram que Daniel tinha morrido, agora a palavra do rei é a autorização para que os mesmos que tramaram contra ele fossem jogados naquela cova. E um detalhe que o texto nos relata é que nos mesmos instantes que aqueles homens foram jogados, tanto eles quanto mulheres, filhos e toda a família, foram destruídos. A Bíblia diz que eles foram destruídos, despedaçados, nos primeiros instantes que foram jogados naquela cova. Olha que coisa profunda isso nos faz refletir. Enquanto Daniel estava ali por uma madrugada inteira, os leões não tocaram em um fio do seu cabelo sequer, pois não tinham a permissão de Deus. Porém, quando os seus inimigos foram jogados na mesma cova que prepararam para Daniel, nos primeiros segundos jogados, já foram completamente destruídos. Eu tenho algo para dizer a você. Você que está vivendo um momento de perseguição, um momento de afronta, um momento em que você talvez olhe e fala: pastor, eu estou sendo injustiçado, injustiçada. Estão armando contra mim, estão tramando contra mim. Eu nada posso fazer. Pode. Existe uma coisa que você pode e deve fazer: permaneça fiel ao Senhor. Pois o que causou o grande livramento na vida de Daniel foi o Senhor ver que entre obedecer a homens, se submeter a quebrar sua intimidade para permanecer em um lugar que Deus o colocou, ele confiou que era melhor continuar fiel a Deus. O livramento foi realizado, o Senhor foi glorificado e aqueles que prepararam a cova foram eles que nela foram destruídos. A fidelidade a Deus é linda, pois a fidelidade faz você desfrutar da justiça do Senhor. A justiça dos homens, a justiça da terra, ela pode por um momento ser falha, mas quando a justiça de Deus vem, tudo volta ao seu lugar, tudo passa a ser resolvido. Deus está falando com você dentro dessa palavra. Uma direção do céu está vindo para você dentro dessa palavra, dessa
revelação do meio-dia de hoje. É como se o Senhor estivesse falando contigo e lhe dizendo: permaneça fiel e você verá o que eu vou fazer nesse cenário da sua história. Permaneça fiel, aleluia, e você verá o que Deus vai fazer diante daqueles que estão armando contra ti. Eu ouso a lhe dizer que se você permanecer fiel, se você permanecer posicionado, posicionada, aqueles que armaram contra ti é quem cairão nas armadilhas que prepararam. Nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida irá prosperar. Você crê nisso? Se você crê, escreve abaixo: eu acredito no Deus de livramento. Eu acredito no Deus da justiça. Aleluia. Escreve aqui: eu acredito no Deus de livramento. Eu acredito no Deus da justiça. O Senhor não falha e os olhos dele estão percebendo todas as coisas. A quem pense que toca em você e ficará por isso mesmo. A quem pense que age contra a tua vida, trama contra ti, que tenta atacar a tua intimidade com Deus e fica por isso mesmo. Mas se você perseverar, se você priorizar o seu relacionamento com o Senhor, a sua fidelidade a Deus, você verá o Senhor se levantar e agir no teu cenário. Daniel entendeu isso. E é tudo que você precisa também entender. Amém ou não amém? Se você compreende o que eu estou lhe falando, comenta aqui abaixo: eu estou entendendo, pastor. Eu estou entendendo. Se você entende, escreve abaixo: eu estou entendendo. Quero ver o seu comentário aqui abaixo agora. Amém? Eu vou orar por você debaixo dessa fé e pedir ao Senhor que cancele, que quebre o efeito de todo mal contra a sua vida. Mas eu não posso deixar agora de convocar você. Debaixo dessa fé, está comigo amanhã, sexta-feira, na guerra contra o mal. Toda sexta-feira nós estamos no altar, 15 horas da tarde, 19h30 da noite, clamando a esse Deus, o Deus que manifesta livramento, o Deus que fecha a boca do leão, o Deus que quebra maldições, que fecha a sepultura, que cura, que salva e que liberta. E nessa sexta-feira em especial, eu quero ungir você, eu quero profetizar sobre a tua vida e liberar uma palavra revelada ao teu coração. Toda sexta-feira tem sido muito lindo trabalhar de Deus. Essa certamente não será diferente. Pega o endereço da igreja, na legenda abaixo desse vídeo, vem estar conosco na Igreja do Deus Vivo, Templo dos Milagres, na rua Benjamin Constante, o número 202, centro da cidade de São Vicente. Acesso fácil, simplificado para você de toda a região da Baixada Santista. Dá um passo de fé e veja o que Deus fará na sua história. Nós estaremos no altar, eu, a pastora, clamando a Deus para que o Senhor haja na sua vida, trabalhe nesse seu cenário e te dê grande livramento, como fez na vida de Daniel. Eu posso agora abençoar a sua vida? Você está pronto, está pronta para o momento de oração? Eu quero que você pense agora naquilo que está sendo uma guerra, uma batalha na sua vida nesse momento, nesse cenário atual que você está vivendo. Pensa nesse cenário em que você consegue perceber que existe uma batalha espiritual, que existe uma guerra travada. Eu vou orar, clamar ao Senhor para que Ele entre no cenário dessa história e lhe ajude a vencer essa guerra. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai querido e Deus amado, Deus de justiça, Deus fiel, Deus poderoso, nós clamamos ao Senhor agora e pela oração da fé recorremos a Ti neste momento, consagrando ao Senhor toda a nossa vida, nossa casa, nosso lar, nossa família, cada projeto, sonho, meta e objetivo. Pois sabemos, ó Deus, que se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Ninguém, ainda que se levante, terá o poder de nos causar dano. Pois se o Senhor é aquele que nos guarda, Pai, não há laço, não há investida, não há armadilha que prevaleça contra o escolhido do Senhor, contra aquele que o Senhor marcou para viver uma grande jornada de milagres.
ninguém pode amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou. Então eu lhe peço, meu Pai, abençoa hoje este homem, essa mulher. Abençoa hoje este filho, essa filha amada do Senhor. Talvez essa pessoa, meu Pai, tenha se sentido injustiçada. Talvez ela tenha se sentido perseguida. Talvez, ó Deus, ela sequer nem consegue entender o que está acontecendo, como as coisas chegaram onde chegaram. Mas os teus olhos, Pai, vê todas as coisas. Eu sei que o Senhor vê aqueles que armaram e tramaram contra ela. E que, como está em tua palavra, o Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então eu lhe peço, Deus, age com justiça na minha vida e na vida de todos que têm sido injustiçados. Quebra o efeito de toda armadilha, quebra todo o laço do inimigo, desfaz toda a maldição, cancela o efeito daquilo que lançado foi contra a nossa história, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Transforma a maldição em bênção, quebra toda barreira e limitação, pois eu creio que o Senhor ainda é o mesmo Deus que livrou a Daniel e que na nossa vida hoje está fechando a boca do leão. Que aqueles que queriam ver a nossa queda não se alegrarão com a notícia da nossa destruição, mas saberão que o Senhor é o Deus que nos dá livramento, que nos guarda e que nos abençoa. E crendo debaixo dessa fé, meu Deus, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Comenta aqui abaixo, eu tomo posse do livramento. Eu acredito no Deus de justiça. Diga, esse Deus que livrou Daniel é o mesmo Deus que fecha a boca dos leões que queriam me destruir. Graças a Deus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Glorifica no comentário, curte, reage, a sua interação, sua participação, engajando com a live, faz com que o YouTube recomende o nosso conteúdo para chegar a mais pessoas que também precisam ser abençoadas. Nós estamos aqui cada dia fortalecendo em fé essa corrente de oração, nos unindo em um propósito, buscar a presença do Senhor e, por consequência, certamente, Ele nos abençoará, Ele honrará a nossa fé, Ele guardará a nossa vida e nossa casa, pois Deus honra aqueles que são fiéis, aqueles que buscam a Ele. Você entende isso? Eu queria fazer a você agora uma pergunta. Essas lives, este conteúdo, tem sido importante para você? Se a sua resposta é sim, seja sincero, por favor. Sim ou não? Se a sua resposta é sim, eu queria, nesse momento, fazer a você um pedido, mas eu queria que você entendesse isso com muito carinho. Que pedido é esse? Um pedido de ajuda. Por diversas vezes, não somente na oração do meio-dia, mas há um longo trabalho de anos. Você que é mais antigo e acompanha nossas lives, nosso trabalho há anos aqui, sabe o quanto essa obra já abençoou vidas. Mas nós estamos num momento que precisamos também de pessoas que estendam a mão para abençoar essa obra. Nós estamos em dias muito quentes e isso todos sabem. O ar-condicionado da igreja, nós tentamos arrumar por esses dias, porém, o conserto não adiantou. Resumindo, precisamos de um ar-condicionado novo. Nós não temos recursos em caixa para comprar um ar novo de imediato. Então, só me resta recorrer a você que entende a importância da obra de Deus, que entende que essa é uma obra séria e verdadeira. Eu recorro a você para que você estenda a sua mão neste momento, para que possamos comprar esse ar-condicionado para a igreja, pois é muito necessário. Algumas pessoas talvez pensem que ar-condicionado é um luxo. Não, ar-condicionado em um ambiente público como a igreja acaba se tornando uma necessidade. Imagina só, se você consegue prestar total atenção na palavra, na ministração, passando mal em um calor extremo, pessoas que muitas vezes sofrem com problemas na pressão, enfim, uma série de problemas na saúde que acabam passando mal. Então, a casa de Deus é um lugar que tem que estar bem adequado, equilibrado,
para que você, com melhor qualidade e o seu próprio conforto, possa estar ali concentrado em ouvir a voz de Deus, em ser abençoado. Então, é algo que nós precisamos resolver e eu recorro a você, um pedido de ajuda. Se você pode e creio que você entende essa necessidade, semeie em prol dessa causa esse mês. Ajude com a sua oferta, do pouco ou do muito. Eu estarei orando para que Deus te abençoe e te prospere. Nossa chave Pix da igreja é o CNPJ. Na descrição dessa live tem tudo escrito, chave Pix, WhatsApp, para você enviar o seu comprovante. Eu estarei orando, clamando ao Senhor, para que cada semente que você plantar nesse altar, o Senhor possa multiplicar em bênçãos na sua vida. Certamente assim Ele fará. Amém? Deus abençoe você de uma forma rica e abundante. E você já sabe, amanhã, ao meio-dia, eu te espero aqui.